nós vamos buscar mais de Ti, Senhor. Nós vamos buscar mais da Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Assim como a porção anseia pela corrente das águas, o nosso coração anseia por Ti, Pai. Nós temos sede de Ti, Senhor. E nessa manhã nós viemos aqui para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Abençoe, Pai, o pastor Mauro que vai trazer e vai ministrar, Senhor, a escola militar nessa manhã. Pai, que nós possamos receber no nosso coração, Pai, aprender e praticar da Tua palavra, Senhor. Dê liberdade para o Teu Filho, ó Pai. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos certo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito importante, mas nós temos que ser sensatos e entender que o tempo não está bom, né? Muita chuva, madrugada toda, e com dificuldade para trazer os seus filhos, as pessoas mais idosas também com dificuldade, mas estamos aqui para a glória do nosso Deus. Deixa eu dar uma explicação para os irmãos aqui, antes de nós começarmos. A revista que nós estamos estudando, ela é da CPAD. O que é CPAD? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Todos os comentários aqui são comentários de pastores, doutores também das Assembleias de Deus, então eles passam muita visão da Assembleia de Deus. Claro que isso não nos impede de nada de nós ministrarmos essa escola. Então, algumas coisas a gente filtra, não é isso, dentro da visão batista. Não tem muita diferença não, só que eles pendem mais para o pentecostalismo, né, e não é mais de renovação. Então, nós vamos estar estudando hoje esse tema aqui, sinais e maravilhas na igreja. É um tema até interessante para os dias atuais. Por quê? Porque é algo que está quase escasso nas igrejas hoje. No decorrer da lição, os irmãos vão procurar entender o porquê disso. Claro que isso vai muito de crente para crente. A igreja, eu posso dizer assim, a igreja é soberana em todos os aspectos. Como assim? Porque os dons se manifestam na igreja. Mas se nós, como crentes em Cristo Jesus, nós não estamos levando uma vida na vontade, no centro da vontade do Senhor, como é que Deus vai agir, como é que Deus vai operar? Somos falhos. Somos diferentes daqueles homens lá do passado da igreja primitiva, somos as mesmas pessoas. Mas hoje é mais difícil, naquele tempo era mais fácil. Você pode falar assim, hoje é mais difícil por causa do advento da internet. As coisas que estão no mundo, o secularismo invadindo a igreja não é diferente daquele tempo lá não. E eu digo que naquela época da igreja primitiva era até pior, porque eu vou usar um termo aqui bem comum, eles tinham que se virar nos 30, porque hoje, só uma conversa que eu tive em casa com a minha esposa, hoje a igreja, eu vou colocar como igreja, o povo que está dentro da igreja hoje, se eu fizer um levantamento aqui, quantos estão servindo a Cristo por amor? Seria até de se assustar. Esse levantamento foi feito há uns anos atrás aí, e os entrevistadores ficaram assim surpresos com as respostas. Porque muitos estão servindo ao Senhor por conta das coisas que receberam do Senhor no passado. Foi pela dor, vamos dizer assim. Eu amo a Cristo, eu quero servi-lo como era no passado. Não. Se você pega a caminhada dos apóstolos, pós a
ascensão de Jesus, vocês vão ver que eles continuaram fazendo o ID de Jesus, a grande comissão. Eles continuaram levando. Mas foi pela dor ou foi pelo amor naquela época? Foi pelo amor e pelo que eles viram e vivenciaram junto com Cristo. Aí você pode falar assim, mas pastor, hoje nós não temos noção do que Cristo passou lá, o que Cristo fez. Temos. Nós vemos a Bíblia, mas nós não nos aprofundamos em conhecer mais e saber como a coisa aconteceu. Nós vamos hoje estudar sinais e maravilhas da igreja. Como somos poucos, então podemos fazer bem dinâmico. Vocês fazem pergunta, responder entre si. Quando não souber, nós vamos pesquisar para ajudar os irmãos. Tá bom, queridos? Então, o texto áureo dessa lição está aí, ó. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo. Testificando com eles. Primeira coisa que nós temos que entender: sinais e maravilhas dentro da igreja, quem opera é o Espírito Santo. É Deus que opera. Tá? É o Senhor que opera. Qual é o maior milagre? Qual é a maior maravilha que pode me responder isso? Que acontece hoje nas igrejas? É um morto ressuscitar? Um coxo sair pulando de alegria? Qual seria? Oi? Quando tem uma salvação de alma, quando o pecador se arrepende e recebe a Jesus. Esse é o maior milagre. Em nenhum milagre a Bíblia vai dizer que teve uma festa no céu porque Lázaro ressuscitou. A Bíblia não mostra que quando o coxo ele foi consertado, vamos dizer assim, ele voltou a andar, ou a mulher do fluxo de sangue foi curada, não vai dizer que houve uma festa no céu. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, aí sim a festa no céu. O céu está em alegria, está em festa, porque essas coisas estão acontecendo na igreja. Uma verdade prática para nós aqui, não sei se está aí no slide, próximo aí. Não. Então, a verdade prática: a igreja evangelizadora e missionária jamais deixará de operar milagres e prodígios, pois o Deus do impossível tem um sério compromisso com aqueles que proclamam as boas novas. O Deus do impossível, ele tem um sério compromisso com todos aqueles que proclamam as boas novas. Eu achei muito interessante isso aqui. Porque foi Ele que nos chamou, Ele que nos convocou, nos comissionou. Então, se nós temos que ter esse compromisso com Ele, porque Ele tem esse compromisso conosco. Está entendendo? Porque às vezes nós não firmamos um compromisso, uma aliança com o Senhor. Estamos por estar. Estou falando aqui de uma forma geral. Simplesmente estamos por estar, não nos envolvemos, não queremos fazer a obra de Deus de jeito nenhum. Às vezes ficar em casa é mais confortável. Mas se eu for para a rua, pode ser perigoso, essas coisas todas. Tudo história. Não é isso? Vamos ler o texto base, texto bíblico, para os irmãos entenderem um pouco do que nós estamos falando. Atos dos Apóstolos. Coloca para nós, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Tá bom, irmão? Para vocês entenderem do que nós estamos falando, as sinais e prodígios e maravilha na igreja. Tá? Claro que, como eu falei no começo, a lição vai tratar da igreja primitiva. Mas quando nós estaremos tratando da igreja primitiva, será que nós podemos aplicar na igreja moderna? Na igreja atual? Será que se nós traçarmos um paralelo da igreja primitiva para a igreja moderna, é a mesma coisa? Tem diferença? Temos que ver isso aí. São pessoas lá, pessoas aqui. Seres humanos lá, seres humanos aqui. O que muda? Deus não muda. Muda?
A Bíblia diz que Deus é imutável. Não há mudança nenhuma em Deus. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículos de 1 a 11. É esse texto aí, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou aí, em outras versões, a hora 9. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, né? Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Muito bem. O que nós podemos tirar de especial, vamos dizer assim, de impactante nessa leitura? Alguém quer dizer alguma coisa aí? O que você tira de impactante aí? O que te chamou a atenção dentro desse texto aí? Vamos lá. Quem vai falar primeiro? Somos poucos, temos tempo. Fala aí, Mandir. Autoridade. Fala, Mandir. Mas quem vai falar lá, a cura. A cura. Esse que chamou a atenção de vocês. Sabe o que me chama a atenção aí? Foi a conclusão do milagre. Apegando-se ele a Pedro, entraram no templo, louvando a Deus. Sabe o que isso nos remete? Que muitas curas, algumas curas, claro, vou colocar assim, melhor dizendo, que acontecem hoje na igreja, as pessoas não entram para o templo. Já viu isso acontecer? A pessoa recebe a bênção de Deus e nunca mais volta. O que chama a atenção ali é que esse homem, já mendigando há muitos anos, ele recebe a cura, ele podia voltar para casa alegre, glorificando a Deus, voltar para casa e dar a notícia para aqueles que estavam na casa dele. Mas não, primeiro ele foi aonde? No templo, porque era um ritual o povo ir para o templo. E a oração, e buscar o Senhor, oferecer o sacrifício. Ele foi porque ele queria estar lá. Ele tinha prazer. Alguns, eu estava lendo alguns comentários, e alguns estavam dizendo o seguinte, que por muitas das vezes, ele tentou entrar no templo, mas foi impedido. Porque onde é que ele estava sentado? A porta chamada Formosa. Era uma porta que dava para o pórtico principal. Claro, tinha os outros pórticos. Ele estava à porta Formosa. Mas ele, um homem pobre, mendigo e aleijado, não podia passar por aquela porta. Alguns dizem que ele foi várias vezes impedido. Alguns tentaram introduzir no templo, mas não podia ficar. Tinha que ser lá fora. Por isso que ele entra depois glorificando a Deus, para mostrar a todos que estavam ali que o milagre aconteceu na vida dele. Será que não deveria ser assim na igreja hoje? As pessoas estarem buscando a presença de Deus para mostrar para todos que Deus curou a vida dele?
Se eu olhar para vocês todos aqui, vocês estão agradecendo a Deus porque Deus curou vocês. Amém ou amém? Vocês foram curados. Fomos curados de uma lepra, o pecado. Se estamos na casa de Deus hoje com tudo do jeito que nós somos, toda a imundície que nós trazemos ainda no corpo, tudo isso um dia vai ficar aí. O que importa hoje é nós buscarmos a presença de Deus a cada dia. E aí? Vocês acreditam que Deus continua realizando milagres e maravilhas por intermédio da sua igreja? Sim ou não? Vocês acreditam ainda? Se vocês acreditam, então vai ser fácil vocês entenderem isso aqui. Vocês acreditam que alguns neopentecostais, ou até mesmo pentecostais, já não acreditam mais em milagres e maravilhas que acontecem dentro das igrejas? Porque algumas coisas hoje, nós vemos aí, são falsas. São coisas ensaiadas. Só para ir para a internet. Acontece verdadeiramente? Acontece sim. Acontece milagre? Acontece milagre. Mas algumas coisas são ensaiadas, são falsas. Então, se vocês acreditam, vocês vão entender bem facilmente isso aqui. Tem esse quadro aí, ó. Vocês acompanham esse quadro. É alguns milagres realizados no livro de Atos. Claro, houve outros, até mais impactantes do que esse que está aí. Tá? Houve outros que foram aconteceram através por intermédio dos apóstolos. Tá? Eles foram o canal que Deus estava usando naquele momento para que o milagre acontecesse, para que o nome do Senhor fosse glorificado e, acima de tudo, as portas do Evangelho se abrissem para determinada cidade. Você vai ver isso muito acontecendo no livro de Atos. Olha lá, esse primeiro aí é o que nós lemos, Atos 3, de 1 a 9, é a cura desse coxo. Depois, em Atos 9, é a cura de Enéas. Vai lá, coloca para nós aí, por favor, Douglas. 9:32. Olha lá. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. E ele se levantou imediatamente. Pedro era diferente de nós, irmãos. Olha lá, todos que viviam em Lida, Sarona, ouviram e se converteram ao Senhor. O que aconteceu ali? Viram o milagre e houve conversão. O próximo aqui é a ressurreição de Dorcas, foi na mesma cidade, no mesmo lugar, em Lida. Coloca aí, por favor. Agora o versículo 36 até o 42. Aí, ó. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Olha aí. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, olha aí, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Era pertinho uma da outra, disse que era mesmo distrito. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos, a apresentou viva. As viúvas apresentou viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos do quê? Creram no Senhor.
viram os sinais, viram as maravilhas, viram a ressurreição, viram a pessoa sendo curada e as portas do Evangelho fossem abertas. Outro aí, Pedro é livre da prisão. Esse aqui não precisa nem abrir, não precisa colocar não. Pedro está encarcerado, o anjo vem, toca do lado dele, fala com ele, coloca a sua capa e me segue. Ele pensando que estava sonhando, começou a seguir. Foi seguindo o anjo, e quando chegou na porta, o portão automático se abriu, né? A Bíblia diz lá que automaticamente o portão se abriu, e ele viu-se na rua, e o anjo apartou-se dele. E ele foi aonde? Para onde ele foi? Para uma casa de Maria, que elas estavam em oração. Pedro e ele mais, o encantador, olha aí, Paulo, né? Estou lendo ventilado aqui. E Elimas, o encantador, é um tal cidadão chamado Bar Jesus, traduzido para ele mais o mágico. Ele encantador que vivia ao lado de Sérgio Paulo, se não me engano, procônsul. Vivia ao lado dele, era conselheiro. E ele ouviu, quer ver? Coloca lá, Atos 13. De repente eu estou falando o texto errado, né? Atos capítulo 13, versículo de 4 a 12. Coloca aí. Atos. Alguém achar em nada? Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram a Chipre. Chegando a Salamina, proclamaram, se não me engano, a segunda viagem, primeira viagem missionária, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Paulo e João viajaram por toda a ilha, até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha aí, judeu, hein? Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, homem inteligente, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Estava interessado, ele era um homem inteligente. Entretanto, Elimas, mágico, que é o significado de seu nome, apoia-se a eles e tentava desviar da fé ao procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: olha aí, filho do diabo, o inimigo de tudo que é justo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ele era falso profeta, falava do que lhe era pertinente. Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente caíram sobre ele névoa e escuridão. Tateando, ele procurava quem o guiasse pela mão. Olha só, 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Olha até onde chegou a palavra de Deus. No procônsul daquela ilha, daquela região. Foi impedido, mas a palavra de Deus foi aberta. As portas da palavra de Deus foi aberta naquele lugar. Houve um milagre, não houve? O que vocês acham aí? Houve um milagre, não houve? Qual foi o milagre? Uma conversão. Nós vimos lá um homem sendo curado, uma ressurreição, e agora uma conversão. Agora a jovem, a cura de uma jovem. Atos 16, 18, e depois Paulo na ilha de Malta. Na ilha de Malta acontecem dois milagres. Primeiro é que Paulo, eles foram maltratados pelos nativos da ilha, e eles, na chuva, no frio, eles montam uma fogueirinha. Paulo vai pegar os gravetos para colocar uma víbora, pendura ele na mão, e todos ficaram atônitos olhando, esperando ele morrer, porque era uma víbora mortífera. Ficaram olhando, esperando ele morrer, e não acontecia nada. Ele apenas sacudiu a víbora no fogo e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Esse foi o primeiro.
E o segundo, eles vão para o interior da ilha, eles são chamados, vão para o palácio, alguma coisa assim, a casa do governador, e lá acontece também milagres. Muito bem, são alguns desses milagres, desses sinais que aconteceram no livro de Atos. O livro de Atos é a continuação, tá, irmãos? Depois, a continuação após a ressurreição de Jesus, quando os apóstolos estão evangelizando, ganhando o mundo conhecido, o evangelho está se propagando, o Espírito Santo como um auxiliar deles, é ele quem fazia todo esse milagre para que a porta fosse aberta. Quando eu falei aqui no começo, vocês acreditam que esses sinais, essas maravilhas, esses milagres acontecem na igreja hoje? Ele disse que sim. Mas as portas para o Evangelho estão sendo abertas ou estão sendo fechadas? Porque às vezes essa falsidade que está acontecendo, acontece com alguns, fecha a porta. Mas quando é Deus que está operando, quando é o Espírito Santo que está operando, as portas se abrem. E por muitas das vezes, nós, como crente, nós simplesmente minimizamos esse poder de Deus, por nós não crermos. Como falei no começo, se nós traçarmos um paralelo entre a igreja primitiva e a igreja moderna, tem alguma diferença? O que vocês acham? Vocês vão falar assim, mas lá aconteciam muitos mais sinais e prodígios do que acontece hoje. E vocês podem dizer, mas naquele tempo acontecia muito mais do que hoje. Hoje ainda acontece. Sinais verdadeiros, maravilhas verdadeiras, almas se convertendo ao Senhor Jesus. Não sei quem que eu estava conversando aqui, não sei se foi com a Gerisa. Não, foi a diaconisa Aline. Estava conversando com ela, não sei se foi ontem aqui, ou foi na sexta, que os jovens da Jocum fizeram um trabalho aqui em Angra. Vocês souberam disso? Não. Tiveram aí um grupo de jovens da Jocum. Jocum é jovens com uma missão, né? Eles tiveram em Angra, fizeram um trabalho. Não sei se foi no shopping, não sei se foi no cinema, não sei. Acho que falando muito rápido. E houve 10 conversões de jovens e adolescentes. 10. Ainda acontece milagre. Às vezes nós queremos ver maravilhas da igreja. Queremos ver a pessoa vomitar o câncer. Queremos ver isso. Isso é maravilha? É. Isso é um milagre? É. Mas 10 almas se convertendo ao Senhor Jesus também é. Eu entendo que, não sei, a minha visão, né? Não sei se procede. Que hoje em dia tem tantas falsidades, tão falsas revelações, falsas profecias, falsas curas, que as pessoas acabam perdendo a fé. Isso. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus, como a palavra fala, né? E as pessoas estão sem fé e acabam não recebendo milagres por causa disso. Mas Deus está aí para operar as mesmas maravilhas. Mas eu acredito que seja por causa, o povo está muito incrédulo por causa das falsas coisas que têm acontecido. E uma coisa também que nós temos que levar em consideração no princípio de tudo isso, são as pessoas que estão desacreditaram na igreja. Nós visitamos aí a nossa cápsula, foi fazer o culto no lar, e nós achávamos que era um lar incrédulo, mas não era. Lar de pessoas crentes, de uma denominação aí, inclusive eu conheci um pastor, muito meu amigo. Mas aí nós conversando, o marido, ele se abriu com a gente. Ele falou, eu sou decepcionado com a igreja. Não confio mais em pastor. Não confio. Eu perdi isso aí. Não dá para eu, não consigo ir. E isso tem muito. O pastor vai decepcionar pessoas. Assim como membro decepciona pastor, membro decepciona membro. Isso vai acontecer. Mas isso não pode, nós não podemos deixar de ser contaminados com isso, para que isso nos afaste da presença do Senhor. E o rapaz está afastado.
A desviar falou, não consigo ir, estou com esse bloqueio. Porque na mente dele todos são iguais. Vai julgar todos por causa da atitude de um ou de outro. Isso acontece. Acontece dentro da igreja. É isso que a lei está falando aqui. O povo não está mais crendo por causa de tanta mentira que tem acontecido nas igrejas. Uma forçação de barra, vamos colocar assim? Uma forçação de barra. Uma vez que o milagre acontece espontaneamente. Estou falando alguma besteira ou não? O que vocês entendem? Vocês entendem dessa forma também, igual eu? Fala, Geis. Você está dormindo ainda, né? Porque o milagre, irmãos, você é um instrumento que Deus vai usar para o milagre. Mas se o Espírito Santo não fizer o milagre, e aí? Às vezes você pode entender que você está sendo usado naquele momento para que o milagre aconteça e você simplesmente não fazer nada. E aí? Irmão, É falta de confiança. Você falou aí a forçação, né, de barra, né? E realmente é essa forçação mesmo. Eu não sei se os irmãos viram, eu acho que foi no TikTok, não sei, no Instagram que eu vi, uma igreja lotada, todo mundo em pé, e não sei se é pastor, não sei se é um obreiro, veio botar a mão na cabeça de uma jovem, forçando ela para trás, e ela recusou aquilo ali. Ela bateu na mão dele, não queria que ele forçasse, aí ele largou da cabeça dela, começou a forçar, empurrando as outras pessoas com as mãos, e ele voltou, botou na mão, e ela não aceitou aquilo, porque acabou, os dois começaram a brigar ali, filmando, né? E ele queria, Já vi isso. Ele queria empurrar ela de qualquer jeito. Já Aí vai vi isso, dizer, né? vai dizer assim, ela está endemoniada, não quer receber. Não, porque ele estava forçando, queria empurrar ela, e ela não aceitou isso. Não sei se os irmãos viram no Instagram. Acontece muita coisa. É uma forçação de barra mesmo, muito isso mesmo. E quando há o milagre, realmente, quando Deus está operando, às vezes as pessoas nem percebem. Nem liga, não acredita. Não acredita. Porque já viu tanta mentira, né? É mais uma. É mais uma. Eu participei de uma denominação no começo da minha caminhada que fizeram uma coisa que eu não aprovei. Na época, falou comigo para eu fazer. Eu falei, não vou fazer isso não. Nós fomos fazer um culto na praça e veio uma equipe dessa denominação, veio, e esse pastor ele falou para a gente na época, na hora que eu fizer o apelo, uns 2 ou 3 de vocês vai lá e levanta a mão, para que os outros sintam encorajados e vão também. Falou comigo, você faz isso, não é que eu fizer o apelo aqui, tu sai lá no meio da multidão, vem aqui, se ajoelha, eu vou orar por você. Eu falei, sinto muito, mas não vou fazer isso não. Isso é enganação. Não, é para que os outros se encorajem e façam também. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou fazer isso não. Sinto muito, não vou fazer não. Estava no começo da minha caminhada, podia muito bem fazer, né? Mas falei, não vou fazer não. Senti no meu coração, não vou fazer não. Aí teve outro rapaz que veio lá, se jogou no chão. Falei, Deus, Senhor, quanta enganação, forçação de barra. É isso que acontece, irmãos. Será que todos esses milagres que a internet mostra aí que está acontecendo, será que são verdadeiros? Será que são? Ai, pastor, eu fui curada do câncer, não sei o que. Acontece? Pode acontecer, ué. Deus cura de câncer? Cura. Na nossa igreja tem pessoas que foram curadas de câncer, irmão. Testemunharam lá. Câncer simplesmente desapareceu. Glória a Deus por isso. Mas tem outras que só Jesus. Só Jesus. Vamos em frente aqui, irmãos, para nós ganharmos tempo. A introdução da nossa lição está assim, ó. Sinais e milagres, prodígios operados pelos discípulos por intermédio da ação do Espírito Santo. Sinais e milagres são prodígios operados pelos discípulos por intermédio da ação do Espírito Santo. Não é você que faz. É o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo para aquele momento específico. Você pode orar por um enfermo e ele ser curado. Pode. Mas pode ter outras situações que a ação do Espírito Santo vai ser direta. Como aconteceu, nós citamos alguns aí. O que mais? Porque os sinais e maravilhas
Por que os sinais e maravilhas eram tão comuns à igreja primitiva? Vamos lá. Qual o segredo daqueles cristãos? Não havia segredo algum. Havia uma obediência amorosa e consciente à grande comissão que o Senhor Jesus confiou aos seus discípulos. Uma obediência amorosa e confiante. Quanto mais evangelizavam e faziam missões, mais o Cristo neles operava por intermédio do Espírito Santo. Eles estavam dispostos a ir. Eles não mediam dificuldades para ir, consequências para ir e fazer a obra de Deus. Eles só contavam com a ajuda do Espírito Santo. É isso que ele está falando aqui. Quem vai nos auxiliar nessa jornada? O Espírito Santo. É Ele que nos auxilia. Auxiliou lá e auxilia hoje. Aquilo que eu falei cá no começo, às vezes nós não acreditamos mais que Ele pode operar em nós. Ora aqui por mim, ora por esse endemoniado. Orar por endemoniado. Muita gente, está linha na Bíblia. Está linha na Bíblia. Ele não confia em si mesmo. Não confia mais em Deus. Nós estávamos fazendo um retiro espiritual. Vou contar aqui rápido para os irmãos. E foi levado uma jovem lá. Lá no Bracoense, onde nós estávamos no Morro da Glória. Eu não lembro se o Vantinho estava nessa época. Você estava? Estava, né? Estava. Foi levado uma jovenzinha, né, velho? Uma mocinha que chegou lá, de roupa preta, só andava de roupa preta, com calor, gorro, só andava para todo encolhido, e o pai falou para a gente. Tirei ela, trouxe para cá, essa parada da mãe, uma coisa assim, trouxe ela para cá porque ela queria estar na escola do céu, desfilando lá na Sapucaí, lá, ia sair, junto com a mãe, mas eu trouxe ela para cá, ela está assim, está o pedido. Nós olhamos aquela situação, jovem quando coloca de roupa preta, só anda de preto, pode estar o calor que for, blusa de manga comprida, e toca, gorro, pega, gorro, né? A blusa, coloca para cima assim, alguma coisa está errada. Aquela jovem ficou o primeiro dia daquele jeito. E como eu estava liderando a congregação, o Senhor falou comigo: eu quero você lá no campo orando meia-noite. Falou comigo, negou. Avisei para quem quisesse ir, poderia estar lá. Primeira noite, foi um grupo. Segunda noite, foi eu e você na primeira vez, foi? Uma coisa assim. Depois foi. No segunda noite, foi um grupo maior ainda e a menina estava lá. Vai dar problema isso aí. Começamos a orar, oramos, descemos para dormir. Ela entrou na barraca dela, eu fiquei na cozinha conversando com o pai, e de repente me gritaram lá: vem aqui porque fulano de tal está endemoniada lá dentro lá. Eu falei: não, estou conversando com o pai aqui, orem vocês lá por ela. Orar, assim não aconteceu nada. Não aconteceu nada não, vai lá. Aí nesse ínterim, as pessoas que estavam à volta, que em vez de ajudar em oração, correram tudo. Foi, Joãozinho? Teve gente que entrou dentro da cama. Eles brincando, a gente entrou debaixo da cama. Não é? Brincadeira. Foi brincadeira, claro. Não teve ninguém que entrou debaixo da cama, não. Mas correram, em vez de ajudar em oração, correram. Aí eu fui lá. Foi eu e você. Foi ali. A Aline já estava lá orando por ela. Fomos orar, oramos, fomos dormir tranquilo. No outro dia estava a menina. Trocou de roupa, tomou banho, ainda fez um doce, né? Alguma coisa lá para nós tomar o café da manhã. Completamente diferente. Liberta. A menina ficou liberta. Você estava vendo a transformação do semblante, como é que era outro. Então, quando o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos dá autoridade sobre demônios, Marcos 16, se não me engano, nos dá essa autoridade. Cada um de nós temos essa autoridade, mas alguns não confiam, ou estão cometendo algum pecado que põe essa barreira nele. Não vou orar porque o diabo ele envergonha mesmo. Ele envergonha. Bota o dedo na tua cara, faz você vai orar. Bom, essas coisas. O que mais nós temos aqui?
O mesmo não ocorre hoje com as igrejas que levam a sério o imperioso ide de Cristo? Acontece. Você vai ler com atenção os últimos versículos do Evangelho de Marcos e constate em nossa própria realidade o cumprimento pleno dessa promessa. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. Vejamos o papel e as funções dos sinais e maravilhas operados pelo Espírito Santo na vida da igreja. Vocês entenderam isso aqui? Esses sinais seguirão os que creem. É os sinais que vão seguir os que creem. Agora, quando os que creem começam a seguir os sinais, a igreja vai mal. Aí vai mal. Sai de uma determinada denominação, vai para outra, porque lá acontece, aqui não acontece. Esse problema que acontecia aqui, a qual sair isso ou não, aqui não acontece não, mas vai ter outros problemas. Né, Pedrinho? Vai ter outros problemas. Porque não existe igreja perfeita. Se alguém achar, fala para nós, mas não vai achar não. Vamos lá. Vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar? Jean, fala aí. Não? Vamos lá. Sinais e maravilhas. A ação sobrenatural da igreja. O milagre tem que ser visto não como algo que ficou nos tempos bíblicos. Tempos bíblicos que ele fala aqui é a igreja do primeiro século. Tá? Mas como um recurso que o Espírito Santo nos coloca à disposição para que glorifiquemos a Deus e disseminemos o Evangelho de Cristo. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O milagre não tem que ser visto não como algo que ficou nos tempos bíblicos. Não foi só para aquele período lá atrás, não foi só nesse período, mas é como um recurso que o Espírito Santo nos coloca à disposição para que glorifiquemos a Deus e disseminemos o Evangelho de Cristo. Como eu digo aqui, é o ajudador, é aquele que vai nos auxiliar quando se trata de sinais e maravilhas. Aí você vai perguntar para nós assim, mas qualquer um pode operar sinais e maravilhas? O que vocês me dizem? Qualquer um pode? Fala. A Bíblia manda a gente buscar os melhores dons, inclusive de cura. Procurar dizer os melhores dons, principalmente. Aos que creem, né? Já falou o pastor Mauro. Os sinais Então, seguirão aos que creiam, que têm fé, que busca, que tem essa busca. Não que ninguém está dizendo, né? A partir do momento que a gente aceitou Jesus, somos seguidores de Cristo, nós está à sua disposição isso aí. Da busca da fé, da autoridade. Isso. Não, então, assim, às vezes particularmente, eu vejo muita gente hoje, o Evangelho está sendo deturpado, porque a palavra de Deus mesmo diz que haveriam falsos profetas. Sim, e sim. tem muitas pessoas que não levam a sério o Evangelho de Cristo. Isso. Não levam a sério. Eu tenho na minha família, tenho parentes que já há muitos anos na igreja, eles vão para a internet, cantam, e passa uma semana está bebendo. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí como que uma pessoa vai levar a sério a pessoa que nunca aceitou a Cristo, que está vendo aquele testemunho ali, como é que ele vai levar a sério esse Cristo que a gente vê? Não estou dizendo que é generalizado, mas tem pessoas que procuram exemplos, procuram. Ainda fala assim, ser crente como você, eu quero viver ficar no mundo. É isso. Então, os crentes,
Sim, a obrigação é você orar. Quem vai fazer é o Espírito Santo, não é você não, filho. Porque nem segurar você consegue segurar. Eu acho que quando Deus quer curar, Ele usa quem quiser. Exatamente isso. Exatamente isso aí. Ele está à disposição de qualquer um de nós aqui. Já somos crentes, temos que nos encher com o Espírito Santo. Mas como que nós vamos nos encher com o Espírito Santo? Como é que se enche uma caixa de água? Com água. Como? Se secar a fonte lá fora, fechar o registro lá fora, a caixa nunca vai encher. Como que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Ele está à disposição, abundantemente, água em abundância. Mas se a gente não se colocar na posição para se encher, não vai se encher não. Aí vai viver uma vida, nós vamos viver infelizmente uma vida rasa, sem plenitude do Espírito Santo. Não vamos viver uma vida plena, não é isso? Por definição, sinais e maravilhas descritos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus no âmbito das coisas naturais. São uma suspensão das leis da natureza. Somente o que criou todas as coisas pode agir natural e sobrenaturalmente em todas as coisas, porque tudo lhe é possível. Só Deus que pode fazer isso. E como eu falei, está à nossa disposição. Nós vamos entender mais um pouquinho abaixo nessa lição o que acontece em algumas denominações hoje. E quem trata disso aqui, eu falei no começo, é a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Isso tem acontecido muito. Esses falsos sinais, essas falsas maravilhas, esses falsos milagres têm acontecido aí. Aí depois você vai ver, cadê? Não está mais na mídia. Por quê? Deus pesou a mão. Deus não se deixa escarnecer com ninguém. Objetivos do milagre. Tem um objetivo? Tem. Dois são os objetivos do milagre. Tá? Glorificar a Deus e expandir-lhe o reino. Nesses três textos que está a seguir, no primeiro de Marcos e João e Lucas, que é o mesmo, é os 4 amigos que descem o acamado pelo telhado, vai dizer que eles, no final das contas, eles glorificavam a Deus pelo acontecimento. E no outro, as portas do Evangelho 11, é a ressurreição, acho que de Lázaro, se não me engano, o Evangelho abriu as portas para o Evangelho. Em Atos, os prodígios operados pelos apóstolos abriram-lhe as portas da palavra, a fim de que anunciassem com poder e destemor o Evangelho. Haja vista o ocorrido na porta formosa, esse do coxo, e o ocorrido em Listra. O que ocorreu em Listra? Vocês sabem? Atos 14. Vamos ver lá? Olha o que aconteceu em Listra, nessa cidade. Atos 14, coloca por favor todos, do 8 ao 18. Vamos ler isso aqui. Olha aí. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Até onde? Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Presta atenção no que aconteceu. A Barnabé chamaram Zeus e a Paulo Hermes. Tem outro nome, acho que é Mercúrio e alguma coisa assim. Porque era ele o portador da palavra. O sacerdote de Zeus, Deus maior, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade,
porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. O que eles gritaram? Vamos ver lá, versículo 15. Tem aí, Lucas? Alguém abre a Bíblia aí? Está lá. Homens, por que estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas a vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs, e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começam a pregar, a falar das maravilhas de Deus. 16. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. 17. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando a vocês chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura, um coração cheio de alegria. E no versículo 18, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifícios. O que aconteceu? Eles viram nele dois deuses, Zeus e Hermes. Hermes, na mitologia, é aquele que tem, se não me engano, asa dos pés. Eu acho que é esse aí, alguma coisa assim. E Zeus é considerado na mitologia o deus maior. Então, acharam que era eles, tinham descido encarnado. E como eles eram adoradores pagãos, queriam oferecer sacrifício a eles não quiseram. O desfecho dessa história, eles entenderam que eles blasfemaram contra os deuses deles. Eles foram quase apedrejados e expulsos da cidade. Então o que aconteceu aí? A intervenção sobrenatural de Deus visa beneficiar o ser humano. É isso que está falando aqui. Alguém que é curado do câncer, por exemplo, enaltece o nome do Senhor pelo favor merecido. O milagre, por conseguinte, não tem por objetivo criar um espetáculo. Amém? Foi por isso que o Senhor emudeceu-se, nada fez ante a curiosidade de Herodes, em Lucas 23, versículos 8 e 9. Somente os que buscam a própria glória transformam sinais e maravilhas em show. É isso que está acontecendo. Jesus, quando apareceu diante de Herodes estava curioso, está lá em Lucas 23, depois você vê lá. Herodes estava curioso em conhecer Jesus, e quando viu Jesus na frente dele, ele começou a instigar Jesus para que fizesse algum milagre. Jesus fez o quê? Ficou calado, não fez nada. Alguns, o que eles estão colocando aqui? Somente os que buscam a própria glória transformam os sinais e maravilhas em um show. Querem fazer espetáculo, querem dar um show, depois saem, abrem uma denominação própria, acham que aquilo ali vai continuar. Isso é perigoso, é muito perigoso. Já vimos isso aí acontecer, irmãos. Deu o que falar. Pessoas acham que são o popstar do milagre. É o cara do milagre que vai acontecer, vai fazer ele acontecer e vai ficar tudo bem. Não fica não. Os sinais e maravilhas são operações extraordinárias e sobrenaturais de Deus com o propósito de glorificar o nome do Senhor e expandir-lhe o reino. É o próximo slide aí. Milagre no Porto Formoso. Vocês querem comentar alguma coisa aí? Ninguém fala nada. Comenta aí, Rodrigo. Fala alguma coisa aí. Você já viu isso acontecer? Show de milagre. Milagre about. Já viu isso acontecer? Acontece. Vamos lá, milagre na Porta Formosa. Em Atos capítulo 3,
templo a fim de orarem. Quando se depararam com aquele corpo de nascença, que geralmente era trazido ao lugar sagrado para esmolar, observei que os apóstolos subiam juntos à casa de Deus para buscar o Senhor. Se juntos clamavam ao Senhor, juntos eles estavam prestes a realizar um grande milagre. Tudo junto. Oração e milagre. Sem oração não há poder. Moisés e Jesus, que operavam grandes e portentosos sinais, viviam em constante oração e jejum. Está aí, Êxodo 24, 12 a 18. Moisés vai para o cume do monte, chamado por Deus. Deus fala com ele para subir ao cume do monte, que lá ele daria os sinais escritos, os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Ficou lá, se não me engano, 40 dias e 40 noites. Em Mateus 4,2, Jesus foi levado ao deserto. Depois de haver jejuado, teve fome. Fala. Fala desde o começo, mas estava perguntando falar aqui, que esse coxo aí, né? Eu vejo lá nos dias de hoje, porque ele estava tão desistido, igual muito crente mesmo, de 10 anos que entra na igreja aqui. Ele estava tão desistido de acreditar em milagre, como muitas pessoas hoje, que ele já não estava nem mais querendo milagre, ele só queria o dinheiro. E hoje em dia não é só que eu não crente que não acredita mais em milagre. Tem crente dentro da igreja que não acredita. Falei lá no começo. Não sei se você está olhando pelo lado dos apóstolos aí, mas se você for olhar, a igreja está assim hoje. Está cheio, né? Aí você tocou num ponto aí até interessante. Alguns vêm à igreja por causa das benesses que a igreja pode oferecer. Mas eles não acreditam mais que milagre é benesse. Eles querem a benesse carnal. Física, uma cesta básica, uma ajuda na conta de luz, dinheirinho para comprar um remédio. Tem tanto benefício do governo hoje. Nesse tempo aqui não tinha, não. Tinha benefício nenhum do governo, não. Muito pelo contrário, só comentando isso em casa, né? Muito pelo contrário, tinha que fazer mesmo a beneficência, porque não tinha que ajudar os pobres e as viúvas, porque não tinha benefício nenhum do governo. Hoje tem tanta Bolsa Família, tem tanto não sei o que, aí até que o cara está preso também, está recebendo. Recebe mais do que quem está trabalhando, fica vendo a cabeça. O cara está preso lá, virou um negócio, né? Virou um emprego o cara ser preso. Então parece que é quase 2 salários mínimos quem está preso. Vamos lá. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se nós, obreiros dessa geração, presta atenção aí, ó. É isso aí mesmo? É, né? Se nós, obreiros dessa geração, quisermos também realizar milagres e maravilhas, é necessário que, juntos, a hora da oração, subamos ao templo. A mão do nosso Deus nos está escolhida para efetuar o sobrenatural. Olha aí. O que vamos comentar acerca disso aqui? Falar o quê? Chovendo molhado, né? Falarmos alguma coisa aqui. É chovendo molhado, porque sem oração, lá em cima já começa, não há poder. Como vai haver milagre, vai haver maravilha, se o povo não busca? Ninguém quer buscar a Deus mais. Mas naquele tempo lá eles buscavam, eles oravam, eles jejuavam. Hoje pode ser feita a mesma coisa. Eu acho que o que conta mais para Deus, a gente na Terra, a gente é muito limitado, a gente não tem noção do que é o mundo espiritual. Né? A gente cogita o que seja o mundo espiritual, mas na íntegra mesmo a gente não sabe. Então a gente às vezes não entende o que é a oração para Deus, o que é dobrar um joelho de um crente para Deus, o que é tirar um tempinho para orar, né? E às vezes a gente acha que o que a gente vai ganhar a partir daquela oração é mais importante. Mas para Deus, o ato da oração para Ele é mais importante. É por isso que muitas das vezes a gente ora para certas situações, ou para Deus operar um milagre, ou pedir alguma, e às vezes a gente não recebe.
A gente não obtém resultado nenhum, né? Às vezes a gente quer uma coisa, a gente coloca em oração e não recebe. Mas é porque às vezes a gente não entende. Por que tudo pede para orar? É porque às vezes a oração, o momento que você tira para falar com Deus, é muito mais importante do que você pode obter a partir daquela oração. E por isso que a gente não entende o que é o mundo espiritual, por isso que a gente não ora tanto como a gente deveria. Tem até um hino que diz aí que a oração ela move a mão de Deus. Porque a importância que Deus dá, né, o que Deus quer, é a gente estar orando, falando com Ele em todo momento, né? Em comunhão plena com Ele, né? Às vezes ficamos em comunhão no WhatsApp, nosso com Deus, a gente não quer falar, né? não quer se comunicar com Deus, não quer ter esse relacionamento com Deus. Isso aí era só para os apóstolos, para os primórdios. Não, todos nós. Para qualquer um de nós. Eu estava ouvindo um hino essa semana, que eu acho tão mentiroso aquele hino. Sério mesmo. Nós somos a geração que ora, nós somos a geração que rejeita o pecado, nós somos a geração que rejeita a Jezabel. Não é nada disso não. Talvezinho, um grupo aí, não me lembro agora. A verdade não é nem essa. É uma geração que não ora. Qualquer manjarzinho, a pessoa está comendo. Tem semana de oração, vou chover uma olhada aqui. Tem semana de oração, vocês podem ver que é sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos irmãos. Por quê? É os que querem. Mas é longe. Vai vir para cá. Tem tanta facilidade para vir para a igreja, né? Tem tanto. Na igreja primitiva era a pé, gente. Eu vim ontem a pé, de casa até aqui. Não estava chovendo muito lá, né? E a pé. Vou ver quanto tempo dá para ir na igreja. Na sexta-feira, antes de ele me levar em casa, não, achar que eu vou andando. Vou marcar quanto tempo dá para ir em casa. Deu 24 minutos eu vou em casa, andando. Porque é só descida também, descer a produção que ajuda, né? A gente vai rolando, chega em casa. Tamanho da perna também. Também conta. Andei durante 24 anos, eu ganhei minha vida andando. Para mim não é sacrifício nenhum. Mas para outros são problemas nos arqueiros, problema no joelho, problema nas pernas. Tem. Mas mesmo assim, essas mesmas pessoas que reclamam de dores estão na semana de oração. Estão aí orando, clamando, intercedendo pelas famílias. Às vezes querem orar por eles próprios. Estão orando pelas famílias, intercedendo por filhos, por netos, por maridos, por esposas. Nós estamos buscando. Vamos em frente aqui. Quando nem ouro nem a prata fazem diferença. Aqui é interessantíssimo isso aqui, vindo de uma Assembleia de Deus. Olha só. Ao ver os apóstolos, esperava o coxo receber deles alguma coisa. Cadê? Perdi aqui. Todavia declarou-lhes Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tens eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Olha o comentário. Hoje há muitas igrejas ricas e poderosas. Algumas destas, porém, já não conseguem mostrar o poder que operava nos apóstolos. Sim, elas possuem muita prata e muito ouro, mas nenhum poder. O ouro e a prata somente são eficazes quando utilizados na expansão do reino de Deus. Caso contrário, de nada valem diante daquele que disse: minha é prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:8. Portanto, evangelizemos e fazemos missões. Ou seja, o que eles estão falando aqui? As igrejas estão ficando potências, ricas, mas não estão utilizando esses bens, a prata e o ouro, para a evangelização, juntando bem próprio. Nós estamos comentando aqui com alguns irmãos na sexta-feira, irmãos que já passaram por outras denominações, conhecem outras denominações, pastores, líderes de outras denominações, falando de alguns absurdos. Nós estamos comentando aqui com relação a dinheiro. Complicado.
Cadê? O milagre na Porta Formosa. O mendigo achava-se justamente na Porta Formosa do Santo Templo. Que contraste diante de toda aquela suntuosidade. O mendigo, a porta era formosa e rica, olha aí, mas achava-se ainda fechada para aquele homem, enfiado pela doença e empobrecido pela sua condição social. Já comentei isso lá no começo. Onde ele estava, a porta que ele estava, o contraste dessa porta, estava a porta chamada Formosa. Mas em vez de colocarem para dentro, colocavam para fora. Você já foi em uma igreja rica? Você já visitou uma igreja rica? Já. Igreja rica, eu falo assim, um templo bonitão, né? Os bancos acolchoados, o porcelanato polido. Já visitaram uma igreja assim? Não, nunca. Já. Você se sentiu bem, gente? A igreja era boa. A igreja era boa. Mas você olha as pessoas chegando, dá até medo, não dá? Fala a verdade, não dá até um medo? Os membros chegando, os pastores chegando. Olhando, nós fomos lá no Paraná, tem uma Assembleia de Deus lá, Madureira, nós olhamos ali, olhamos de fora assim, rapaz, que tempo enorme, azulzinho, acho que era azul. Meu Deus, ali só deve congregar ali médico, doutores ali, bacharéis disso, bacharéis daquilo, ficamos olhando aquilo ali. Porque nós estamos tão acostumados com uma igrejinha simples, não é isso? Que os milagres que podem acontecer aqui acontecem lá. E no passado, tem até um hino que eu ouvi certa vez, um hino lá dos anos 50, igreja pequena. Depois vocês podem procurar no YouTube que tem lá. Igreja pequena. Tem dois hinos chamados de igreja pequena. Uma é dos anos 50 e outra dos anos 60. A igreja, a letra diz que a igreja era de tábua, de barro, não tinha formosura, não tinha beleza, mas Deus operava. Em contraste com os dias de hoje, igrejas suntuosas, riquíssimas, lindas, maravilhosas, qualquer um quer congregar ali, porque é uma igreja bonita, chama a atenção, mas às vezes não tem poder de Deus. Não estou dizendo que são todas. Tem que ter isso aí. Mas é um contraste, eu estou colocando para os irmãos, é um contraste, tá? Vamos aqui para o terceiro tópico. Quer falar alguma coisa aí, irmãos? Fale aí, por favor. Só lê o que fala. Quando eu fui para o sul, eu estava na igreja lá uma vez, muito grande, na Assembleia de Deus, muito bonito. A gente andou, eu, Priscila e João, a gente vai estava visitando a igreja. Andou, ficou em pé, por volta de 20 minutos, ninguém falou com a gente, meteu o pé. Outra igreja, nem menino. Irmãos, não vamos perder essa essência. Tá? Que essência? Do calor humano, receber bem o nosso visitante. Tem pessoas que às vezes se tornam membros aqui e falam assim, eu gostei daqui porque tem amor. O amor das pessoas. E alguns dizem que não tem amor. Então, não vamos perder isso aí. Pessoas chegam, vamos receber bem todos. Todos. Se o cara vem vestido de Yves Salomão, acho que é esse o nome do estilista lá, ou se o cara vem com uma calça jeans, irmão, não importa. A pessoa, o que importa é o que está ali dentro daquela roupa. A casca da banana se tira e joga fora. Você aproveita a polpa. O ser humano é assim também. O exterior, o Senhor Jesus, ele fez essa comparação, né? Comparou aos escribas e fariseus a sepulcros caiados. Por fora é só boniteza, mas por dentro só podridão, só coisas mortas, vermes, lacraia e tudo mais lá dentro. Por fora é muito bonito, muito bonito.
O milagre abre a porta para a palavra. Estamos indo para o final, hein? Realizando. Quer falar? Alguém falou aí? Levantou a mão? Não? Realizado o milagre, o que fizeram os apóstolos? Certamente não trabalharam o seu marketing pessoal, nem foram abrir uma igreja independente. Olha aí. Não vou crescer aqui, vou para outra. Vou abrir um ministério próprio. A pessoa quer crescer, quer ser visto, vai abrir um ministério próprio. Não vai longe. Sabendo que a excelência estava em Cristo e não em si. A excelência é de Cristo, não nossa. Aproveitaram a ocasião a fim de proclamar o Evangelho. Como tem você agido quando Deus usa-o na realização de um milagre ou prodígio? Chama a glória toda a si? O glorifica o Senhor da glória. Observe o modo como os apóstolos trataram o prodígio, como eles trataram aquela situação, como alguns tratam hoje, como você trataria se fosse você aqui. Quer ver só uma coisa? Bem simples de entender. Onde você é usado na igreja local? Você é usado por quê? Esse tipo de pergunta tem que permear a nossa mente. Por que eu sou usado? Por que me usam? Será porque eu estou na mídia? Ou será porque o Espírito está me usando em determinada situação, determinado ministério, vamos dizer assim? Por que eu estou sendo usado? Coloquei ele no começo. Uma situação assim. Não estou sendo bem usado aqui não, vou para outra igreja. Pode ir. Não estou sendo bem aproveitado aqui, vou para outra igreja. Onde você estiver, se você tem que ser usado por Deus, Ele vai te usar. E os propósitos de Deus na sua vida vão se cumprir. Aqui ou lá. Porque Deus não se engana. Não pense que Deus vai mudar os planos de Deus sobre a sua vida só porque você trocou de denominação. Ele pode frear, parar. Tá? Porque às vezes as pessoas estão sendo usadas, a pessoa prega, está sendo constantemente escalada para pregar. Mas aí cabe essa indagação. Por que eu estou sendo constantemente escalado? A pessoa quer ter um marketing, como ele trata aqui, marketing pessoal. Eu prego bem, eu sou o cara, eu falo bem, então onde eu for, vou me usar também, eu posso ter algum benefício nisso aí. Não é assim que Deus trabalha. Nunca tire isso da mente de vocês. Quem usa vocês, quem os usa, é o Espírito Santo de Deus. Porque se eu for falar da minha vida pessoal, eu vejo que Deus me transformou muito mesmo. Fez uma mudança na minha vida muito grande. Vamos lá. A proclamação da palavra é mais importante que o milagre. Olha aí que coisa interessante, né? Abrir as portas sendo abertas para a pregação do Evangelho é muito mais importante do que o milagre em si. Não resta dúvida de que um portento fora realizado aqui nesse fato. Todavia os apóstolos estavam prestes, era notório a todos, né? Era algo simplesmente inegável. Todavia os apóstolos estavam prestes a mostrar que aquela ocasião era mais do que propícia à proclamação da palavra de Deus. Olha o que ele coloca aqui. Hoje temos muitas terças e quintas-feiras de milagres, mas que todos os dias sejam dedicados à pregação do Evangelho. O Senhor Jesus estará presente entre nós, operando sinais e prodígios diariamente. Sinais e prodígios acontecem na igreja. Não é porque lá acontece mais do que aqui acontece também.
Na igreja da irmã fulaninha, do irmão fulaninha, acontece muito mais que aqui. Aqui não vejo poder. Não. Se eu já falar isso comigo, a igreja não tem poder, não. Não sei quais os olhos que você está olhando, mas eu vejo que tem. Tem salvação de alma? Tem. Aí você fala, mas não tem batismo pelo Espírito Santo. Muitos colocam o batismo como Espírito Santo, como esse poder que tem que ter. Eu ouvi certa vez um líder de uma denominação falar: se na igreja dele não tiver 5 falando em língua estranha, não tem culto bom. Culto é aquele onde se prega a palavra de Deus com liberdade. O que mais nós temos aqui? A proclamação da palavra deve ser feita a tempo e a fora de tempo. É o que recomenda Paulo a Timóteo. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo 4:12. Para que ele pregue a palavra em tempo. Não é isso? Repreenda, redargue-os, exorte-os com toda longanimidade e doutrina. Por conseguinte, Pedro e João aproveitaram a oportunidade a fim de proclamar o Evangelho de Cristo, tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Após acontecer um milagre na Porta Formosa, como eu falei lá no começo, eles entraram para proclamar lá dentro. E os outros milagres que nós citamos anteriormente, era a mesma coisa. Abriu a oportunidade para que o Evangelho fosse pregado. Não é um show. Eles não fizeram ali um marketing pessoal, como está falando aqui. Não se autopromoveram. Muito pelo contrário. Quando eu olho por ali, eu vejo que eles estavam promovendo a Cristo, não a eles próprios. Porque eles e nós somos apenas os instrumentos. O autor é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor Jesus. Cadê? Por conseguinte, já li isso aqui. Leia com atenção e devagar os capítulos 3 e 4 de Atos dos Apóstolos e veja quantas portas da pregação da palavra foram abertas através do milagre operado pelos apóstolos na Porta Formosa. Tem você aproveitado as oportunidades para anunciar a mensagem da cruz? Ou acha que o milagre não passa de um espetáculo? É chegado o momento de se pregar a tempo e fora de tempo que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para salvar o pecador. Já está passando desse tempo de pregar a palavra. Tempo e fora de tempo. Já passou esse tempo. Nós estamos deixando passar muito. Aquele evangelho que confronta, alguns não querem mais não, que confronta o pecado, muitos não querem mais. Os milagres realizados em nome de Jesus abriram as portas para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus fosse proclamada. Então, irmãos, o que a revista está tratando aqui? Que os sinais e maravilhas que acontecem hoje na igreja é para que a igreja pregue cada vez mais a palavra de Deus. É isso que está falando. É um ajudador, é um ajudante na pregação da palavra de Deus, esses milagres. Você vai falar assim, mas pastor, é complicado a gente entender que acontece milagre hoje, porque nós não estamos olhando mais com os olhos da fé. Nós estamos tão desiludidos com essas falsidades que acontecem em algumas denominações, como nós já discutimos aqui, que já não cremos mais que isso possa acontecer nas nossas igrejas. Mas acontece, tá, irmãos? Acontece. Conclusão: os sinais seguem os que creem. Mas quando estes seguem aqueles, a igreja começa a ter problemas. Vejamos, pois, os milagres e prodígios como oportunidades para anunciarmos o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Por acaso não agiam assim os apóstolos de nosso tempo, nosso Senhor? Por que então agiríamos de outro modo? A semelhança de Pedro e João, declaremos com autoridade e ousadia: não temos prata, não temos ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. A igreja não tem prata, não tem ouro, mas o que a igreja tem e pode te dar é isso aqui. Toma uma posição, anda, que Deus vai operar o milagre.
Deus está operando um milagre nesses dias. Amém, queridos? Querem falar alguma coisa aqui? Para nós encerrarmos? Tá, fala. Deus tem essa milagre, cura, né? Nós temos que ser muito pé firme, pé no chão, para a gente não ser enganado. Né? Com shows, com shows, dentro da igreja. Porque, uma certa época na nossa igreja, alguns devem lembrar, veio uma pessoa aqui, a igreja não superlotou, encheu a igreja, tá caramba lá embaixo. Daí essa pessoa começou ali, não sei se realmente é a verdade, para mim não é verdade. Tinha pessoa que tinha a perna melhor que a outra. Sei. Puxa, a pessoa foi ilusão de ótica, via que essa perna estava achando no lugar. A pessoa com problema de coluna, via que através da mão a coluna está sentada. E eu vejo que tem pessoas que entrou nessa situação até hoje, não recebeu milagre. Mas a pessoa jogava gravata, a pessoa caía, isso é show, né? Para mim foi um show. Passava o paletó, pessoal. Pessoas que botavam a mão assim, ficava travada. Se você colocar a mão assim, estica se você abrir a mão, não vai abrir, vai travar. Entendeu? Então tem um verdadeiro show ali. E quantas pessoas foram medidas ali? Mas tem família que são da igreja. Saiu. Usou uma jovem, o demônio vai ficar na cintura para cima, o demônio vai na cintura para baixo. A pessoa sai da igreja deve sair. Então a gente tem que tomar cuidado com pessoas que vêm de fora e não conhecem e caem na situação aí. Entendeu? Então a gente tem que pedir muita orientação a Deus, ter muito firme, com pessoas de fora que vêm na igreja, que são convidados da igreja. Porque dá uma verdadeira show de ilusionismo, a gente não sabe que muitos crentes maduros caem nessa situação. E tem pessoas que chegam a perder sua vida por causa disso aí. Perde sua vida por causa disso aí. Acreditam tanto, confiam tanto que param de tomar seus remédios, achando que foram curados naquele momento. Já aconteceu, a gente sabe de situações dessas, achando que foram curados, realmente, para de tomar remédio porque você recebeu de milagre, você foi curado. Para de tomar remédio. E há pouco tempo a pessoa veio falecer. Eu vi uma reportagem que tinha uma igreja que estava sendo realmente julgada por isso aí. Porque pegava a pessoa com vergonha de dizer, eu não fui curado, eu não senti uma dor. Sai correndo no meio da igreja, eu estou bom, eu só fiquei bom. E poucos dias depois a pessoa perde a vida do cara. Eu vi isso aí. Ser muito cauteloso, né? E acreditar e confiar em certos tipos de milagres. Exatamente. É show que estão dando da igreja. E usa pessoas de fora que não conhecem, né? Para colocar no meio da multidão, para receber. Eu lembro que lá embaixo tinha uma pessoa lá no meio, lá atrás, que não conhecia. Estou com o dente doendo, tal, foi na frente. Ele não quis orar para a pessoa. Você não crê, você não acredita, não vou orar para você, volta. A pessoa saiu, mas não dava sinal nenhum que estava sentindo dor de dente. Normalmente, entendeu? Então, usa a pessoa até de fora que não conhece para enganar os que estão aqui dentro. Então, a gente precisa muito cuidadoso disso. Exatamente isso. Realmente, André, muito bem disso aí. É o cuidado que nós temos que ter quem nós convidamos para pregar nos nossos cultos, né? Esse cuidado nós temos que ter sempre. Seja nós pastores, seja vocês são líderes de departamento, quem vocês vão colocar aqui em cima? Porque nós sempre perguntamos, você conhece a pessoa? Como é que é o caráter dessa pessoa? Porque, irmãos, é muito sério pregar o Evangelho. Ainda mais porque usar a vida, né? Ainda mais quando se trata de seres humanos, né? Eu me lembro que essa situação deu foi pano para manga. Essa situação, mas nós fomos recomendados, né? A pessoa que nos recomendou o cidadão era uma pessoa assim suspeita, então, falou, não, beleza, vamos receber. E deu no que deu, né? Pessoas saíram da igreja, realmente, pessoas saíram machucadas da igreja, decepcionadas. É isso que acontece. Shows, promoção, levou dinheiro da igreja e deixou um problemão na nossa mão, naquela época. Complicado. Então, olha, nós vamos entrar em festa agora, né? Um mês de festividade. Vocês viram aí os pastores que nós estamos convocando. O pastor Jorge convidou, foi ele que fez os convites. Aceitaram. Alguns a gente conhece, né? Quase todos nós conhecemos. E vamos ver aí.
se acontecer milagres aqui, que vai acontecer, vamos receber. Vamos receber. Agora, enganado, eu acho que a gente não vai ser mais, né? Foi só uma vez, né? Certo? Quer falar? Não? Alguém quer comentar mais alguma coisa? É por isso que muita igreja só coloca ele no altar quando não conhece os frutos dela, senão não se pode. Não adianta que só, pode ser pregador, pode ser quem toca, pode ser quem for. E, Michael, por causa disso, muitas igrejas daqui diante estão tomando muito cuidado com o que eles estão colocando no culto, tá? Foi a Sineg que foi convidada para ir numa denominação aí. O pastor de lá pediu uma recomendação. Como é que é ela aí? Posso trazer? De uma carta. Cuidado, porque quem é responsável pelas ovelhas é quem? É o pastor. Porque tem muito mercenário, irmãos. A Bíblia já diz isso. Aquele pastor que vem ali, cuida do rebanho um dia ou dois só e depois vai embora. Pastores mercenários. Só vem para comer das gorduras e vão embora. E depois o pastor titular que fica tem que resolver os problemas. Então, tomemos cuidado com isso aí. Acontece isso aí no nosso meio hoje, esses shows. Essas ilusões acontecem, irmãos. Acontece. Você lembra de David Copperfield que fez subir um avião na frente da plateia? Lembra daquele show que passou fantástico? Quem é desse que foi ele? Subiu o avião, não foi? Desapareceu o avião, o pessoal falou, cadê o avião? Ilusão de ótica. O avião estava no mesmo lugar. Foi o palco que rodou. Tão simples, tão não sei como, tão sutil, que as pessoas que estavam ali não perceberam o palco rodando. Aí quando eles perceberam, caiu a cortina, cadê o avião? O avião estava do outro lado, assim. Continuava atrás da cortina. Acontece isso nas igrejas? Acontece, irmãos. Aí, não falou aí. Como eu falei lá no começo também, nessa denominação que eu participei, o rapaz foi convidado aí na frente, o cara era membro da igreja. Encorajar outros. Então, são essas coisas que acontecem aí. Vamos tomar esses cuidados para nós não sermos enganados. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa aí? Diaconisa Beleza, quer falar? Diácono Rogério, quer encerrar aqui? Pode encerrar? Tá bom, não? Vamos ficar de pé então. Vamos agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos. Eu não sei quem está na live aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Quem está aqui nos acompanhando na live, mas seria muito legal para convidar os irmãos para estarem à noite aqui, ó. Vem aqui, que bom, rapaz. Nossa irmã Carmen subiu tudo aqui. Não sei o que houve aqui, rapaz. Estou precisando de um celular novo. Aqui, ó, subiu tudo. Douglas, Janete. Meu, subiu tudo. Sumiu todo mundo. Vê aí quem está aí. Douglas, Janete. Douglas o quê? Qual Douglas? Nascimento? Douglas Nascimento, Janete Dutra. Douglas Nascimento, Janete Dutra, irmã Carmen Miranda, está por aí também? Darcy Santos. Meu, sumiu tudo aqui, rapaz. Deixa eu ver se eu volto aqui. Apareceu aqui. Carmen Miranda. Bom dia, Pai do Senhor. Palavra forte. Que Deus nos abençoe sua vida. Normal. Rosângela Fortunato. Bom dia, Pai do Senhor. É verdade isso que a irmã está falando. Tem crente que só Deus. Às vezes é dentro de casa. Nos estremece e às vezes nos entristece, né? E às vezes até mesmo dentro da igreja a gente sai triste. É muito diferente. Cadê? Subiu de novo aqui esse meu celular, rapaz, só Jesus na casa. Tem que orar para que ele aceite Jesus, porque não está fácil não. Some tudo aqui. Me perdoe aí, irmã Fortunato, não deu para ler toda a sua mensagem aqui. Vê se alguém consegue ler aí, passa para nós aí, por favor, a mensagem que essa irmã está apresentando. Voltou aqui. Está muito difícil ser um cristão. Eu quero estar na presença de Deus. Isso mesmo, irmão. Esteja na presença de Deus. Não olhe para o ser humano, porque o homem é falho demais. Demais. Olhe para o autor e consumador
na nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. É para Ele que nós temos que estar com nossos olhos voltados. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, levanta a minha voz, quero falar contigo nessa manhã, agradecendo ao Senhor por essa escola bíblica, Senhor. Te louvamos, meu Deus, pela vida dos irmãos, mesmo poucos, Senhor. Mesmo com algumas dificuldades, nós conseguimos transmitir aqui o recado do Senhor, a palavra do Senhor sendo pregada nessa manhã. Mesmo que houvesse 2 ou 3, Senhor, nós cremos que o Senhor está presente no nosso meio. Despede-nos em paz agora, leva-nos em segurança até os nossos lares, para a glória do seu nome, Senhor. Nos abençoe, nos dê um domingo na sua presença. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, a vida de cada um dos irmãos que estão na live. Muito obrigado pela sua presença. Logo mais à noite, às 19h30, estaremos aqui para o grande culto. Aleluia. Deus abençoe a sua vida.